Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, teólogo e filósofo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, né? E pode ser acompanhado pelo canal 5 da NET e canal 72 da TVA. Pode também ser acessado pela internet, pelo cwb.net, né, e pelo www.arcanocelestes.com. As perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Conosco, mais uma vez, estão aqui presentes o reverendo Andy Heilman, vindo dos Estados Unidos, e o ministro Johnny Villanueva, do Rio de Janeiro, né? Estamos prosseguindo um programa que foi feito sobre os 10 mandamentos, né? E gostaria então que o reverendo Andy fizesse uma exposição inicial para nós podermos iniciar o debate, né? Hoje nós vamos falar sobre os últimos 4 mandamentos para ilustrar como cada mandamento não só tem um sentido literal, que vale neste mundo, aqui, no mundo natural, mas também tem um sentido espiritual, que é entre nós e nosso próximo, e nossa mente espiritual, mas também tem um sentido celeste, que se relata ao nosso Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, que é divina. Então, para começar, nós vamos começar com pegar os últimos 4 para dar ilustração, porque eles são normalmente menos falados e é muito importante em nossa vida. Então, nós vamos começar com o mandamento não roubarás, o 8, mandamento 8, e Eduardo. 7, né? 7, últimos 4. 7, mandamento 7, que é não roubarás, não furtarás. Eu quero saber, simplesmente não entra na loja e tira coisa, não entra na casa, tira, não assaltar, ou tem mais dentro disso no sentido literal? Na verdade, o que se compreende por não furtarás ou não roubarás é uma série de coisas, né? Não simplesmente a pessoa que assalta, né? Não simplesmente a pessoa que rouba, né? Não simplesmente a pessoa que entra escondido num lugar e toma os pertences de outro, né? Mas também, por exemplo, aquele que sonega os impostos, né? Aquela pessoa que, por exemplo, um juiz que julga, né? Às vezes em favor de uma amizade de uma pessoa ou em favor de uma corrupção, né? E ele acaba julgando erradamente e privando a pessoa da justiça necessária, né? E tem outros casos, por exemplo, um comerciante que adultera o seu produto, né? Por exemplo, o produto teria que ter 1 quilo, ele põe só 800 gramas, né? Ou o comprimento, por exemplo, um papel higiênico que teria que ter 40 metros, tem 30 metros, né? Então, uma série de coisas, né, que são, que podem ser também consideradas e que entram, né, juntamente nesse mandamento, né? Então, são uma série de coisas que não são exatamente somente o furtar que nós conhecemos, né? Digamos assim, popularmente, né? Mas uma série de outras coisas que entram nessa característica, né, inicial. E tem mais, quer dizer, é mais dentro deste mandamento, talvez no lado espiritual, que pode falar deste mandamento. Exatamente. Esse mandamento, ele encerra um sentido espiritual, que é quando as pessoas são privadas de receber, por exemplo, o bem e a verdade, né? Por exemplo, por uma adulteração desse bem e da verdade, né? Por exemplo, um sacerdote que, em função de si mesmo, né, da proteção dos seus próprios interesses, ele acaba se beneficiando a si mesmo, né, com
com o ofício que ele pratica, né? Mas enganando, né? Através de, por exemplo, heresias que ele comete com as verdades da palavra, né? Com falsidades que ele aplica em favor dos seus próprios interesses, né? E ele mesmo sabendo que aquelas coisas ali não são aquelas verdades, né? Então ele muitas vezes atribui a si mesmo, né? E ele, digamos assim, ele acaba privando essas pessoas de uma salvação que elas poderiam ter, né? E ele acaba como que roubando a fé dessas pessoas, né? E também tem o sentido celeste, esse seria o sentido espiritual. O sentido celeste, ele é ainda mais profundo, porque ele envolve a figura do próprio Senhor. Quando então o sacerdote, né, digamos assim, atribui a dignidade, a honra e a glória que seriam do próprio Senhor, porque nós sabemos que todo bem e toda verdade somente emanam dele, e nunca de homens, de ser humano qualquer, né? Nenhum homem tem essa propriedade de atribuir esses valores divinos a si mesmo, né? E quando então o sacerdote, o pastor, o prelado, né, atribui essas coisas a si mesmo, ele acaba como que roubando de Deus, né? E daí que há se eu não me engano, em João capítulo 10, né, que há essa citação, se o senhor puder me ajudar, reverendo. Assim, que diz, aquele que não entra pela porta Exatamente. é ladrão e assaltante, não é? E a porta é o Senhor próprio. Exatamente. É isso. Em questões teológicas, né, a porta sendo o Senhor significa que o Senhor a teologia deveria ser cristocêntrica, não? Todos devemos olhar ao Senhor. Quando se muda o ponto de vista, né, para outras coisas que não seja o Senhor, então é entrar por outro lugar que não é a porta, né? Isso justamente o Senhor chama isso, são ladrões, são salteadores, né? Estão caindo no mandamento, não roubará, né? E nós sendo dois ministros, nós temos que ter mais cuidado disso. Mas o Eduardo aqui, ele é livre deste problema. Pode roubar do Senhor também, não é? O homem que diz, eu sou salvo, que eu mesmo me salvou por fé, ele está dando muita atenção à salvação dele e não está dando atenção ao Senhor próprio. Isso também é um tipo de roubo, porque ele tira a atenção do Senhor, o Salvador. Ele leva para ele, olha a mim, que eu fiz, que eu não faço mais mal. Isso tudo ele está roubando. O mérito que corresponde só ao Senhor. Tem a ideia que só o Senhor é bom, não é? E nós não podemos dizer, eu sou o melhor, eu não sou bom. Não é? A pessoa que tira crédito da outra, roubando do próximo, aquele que tira crédito do Senhor, está roubando do Senhor. E andamos para o próximo mandamento número, agora 8. Isso, então vamos perguntar ao ministro Johnny que ele nos explique o que é a cobiça, né? Acho que é meu. Esse é seu. É melhor seguir na ordem, não é? Tá bom. Você quer pegar o nome? Então, o falso testemunho. Tá, ok. Então, explique-nos o que seria um falso testemunho. Uma das razões que nós devemos fazer em ordem, porque a ordem dos mandamentos é uma ordem divina. Eles não vêm em uma ordem sem uma razão. Começa com o Senhor e Ele entra em cada vez mais detalhe da nossa vida. E a principal coisa da nossa vida é não matar, depois não adulterar, depois não roubar. Mas tem a coisa interessante que o mandamento mais difícil a pessoa seguir muitas vezes é assim, não tomar falso testemunho. Logo no começo da criançada, o primeiro mandamento que ele faz, ele mente aos pais. Não é? Ele mente aos pais para evitar problemas, ele mente aos pais, muitas vezes ele diz, o outro irmão fez, coisas assim. É um mandamento que entra nos mais detalhes. Não é? E falso testemunho, no sentido literal, é mentira. Mas note que o mandamento fala assim, disse assim, não toma falso testemunho contra teu próximo. Quer dizer, uma pessoa que faz uma fábula, uma história, dizendo que um urso grande veio e tudo isso só para dar pessoas brincar, e tudo isso não é tanto. É quando esse testemunho faz mal a outra. E isso é falso
testemunho contra o teu próximo. Quando a mentira leva para dano do outro. E não simplesmente dizendo uma coisa, por exemplo, a pessoa está buscando, o ladrão está entrando na casa e dizendo onde está o lugar que você bota dinheiro, e você diz, eu não tenho dinheiro em casa. Isso não é falso testemunho contra próximos. Você não precisa dizer, não está aqui, eu tenho que falar a verdade. Porque não é verdade. A verdade conduz ao bem e a falsidade conduz ao mal. É uma definição que é bom de saber. Então, se o que você fala, até que pode ser uma verdade. Por exemplo, chega uma pessoa e diz, você é muito feio hoje. Isso não é uma verdade. Isso é uma falsidade porque você está olhando o rosto da pessoa, não está olhando de dentro. Isso faz dano à pessoa. Então, falso testemunho vem em muitos jeitos, mas a maioria só para ganhar dinheiro, ou para ganhar fama, ou para criticar outra, para ir baixo em relação a você. Sempre tem alguma coisa dentro da mentira. A pessoa, quando ouve a palavra mentira, ele já ouve dentro dessa palavra que vai fazer dano para alguma pessoa. Mas esse dano está embutido já na própria palavra que ela dirige, né? Por isso, contra o teu próximo. É colocado junto, se não tomar falso testemunho. Mas também tem o lado espiritual, que todo mandamento tem esses 3 níveis. O lado espiritual e não bota falsidade no lugar da verdade. Por exemplo, tem os profetas, os falsos profetas. Tem um exemplo na Jeremias que teve um profeta chamado Hananias. Ele chegou e disse, a cativeiro vai sair em 2 anos. As pessoas cativeiros vai ser levado de novo para Jerusalém. Isso é um falso testemunho que ele sabia que não era. Ele falava para agradar, para todo mundo goste dele. Ele falou isso colocando uma esperança que não era verdadeira, não vai ajudar. Mas o Jeremias até dizia amém, isso seria ótimo. Ele quis, mas ele voltou a casa e foi dito, não, vai ser 70 anos. Ele voltou a Hananias e disse, você tirou o jogo do madeira e você colocou um jogo do ferro acima deles. Que você botou ainda mais difícil vai ser esse cativeiro se eles têm uma esperança. Esse tipo de coisa muito comum, que a pessoa coloca uma coisa falsa em lugar da verdade para finalidade da popularidade, pode ser finalidade do dinheiro, tem muitas finalidades de mentir, mas a maioria é para agradar a outra pessoa. Então, mas a pior falsidade é quando você nega a divindade de Jesus, fazendo escândalo contra a divindade dele, ou negando a santidade da palavra. Que a santidade da palavra é crítica para a pessoa ir para a palavra para respostas. E se você começa a minar a confiança da palavra, que é verdade, você está tirando a coisa. Por isso, você vê a ligação entre não roubarás, que você falava, e não botar falso testemunho contra o próximo. Então, tem isso, não é? Certo. Então, poderíamos passar agora para o nono mandamento, que é sobre a cobiça, né? Por favor, ministro. São 2 mandamentos, né? O 9º e o 10º mandamento, né? Que se referem sobre a cobiça, né? Definindo que a cobiça justamente como se fala, não é o desejo, porque o desejo é uma coisa boa, né? Cobiçar é a concupiscência. O sentido oposto do desejo é concupiscência, né? Uma concupiscência das coisas dos outros, né? De uma maneira descontrolada, né? Se chama cobiça quando alguma coisa errada toma conta da vontade. Quando a coisa errada toma conta da vontade, toma conta do coração da pessoa, praticamente a pessoa está destruída. Para não ser destruído, justamente o Senhor manda os mandamentos. E esse 9º e 10º mandamento justamente nos proíbem, nos advertem para não cobiçarmos. A cobiça, ela justamente a vezes pode começar com uma coisa boa, mas quando nós temos o Senhor, né, os bons usos do Senhor, isso é um desejo. Mas quando nós queremos uma cobiça para nós, benefício pessoal,
somente. Então, é uma concupiscência. E a cobiça justamente está dividida em dois ramos. Né? Não cobiçarás, como fala o 9º mandamento, né? A casa de tu próximo, né? Que é o amor de si. Né? Não cobiçarás, né? A mulher de tu próximo. Né? E dá outros complementos no mandamento. E é o amor do mundo. Quando esses dois elementos nefastos se apoderam do coração do homem, o homem está perdido. Então o Senhor adverte, não cobiçarás. Né? São dois num, porque um chama o outro. Né? A falsidade chama a maldade. Né? O amor de si chama a dominar o resto. Então justamente o Senhor se adverte contra esse mandamento. Não cobiçarás. Sim. E seria por causa disso que eles seriam 2 mandamentos, então? Sim, são 2 mandamentos que estão no capítulo 20, 17 do livro do Êxodo, num só versículo. Porém, são 2 mandamentos. Divididos em 2. Isso, como estava explicando o pastor Andy, né? O hebraico divide em 2 justamente esse versículo. São 2 mandamentos. E nisso que você já falou, ele teria o sentido espiritual também e celeste, no caso? Sim. Todos os mandamentos, em geral os mandamentos, porque são 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, 8 mandamentos é proibição. Não farás, não farás, não farás. Somente 2 mandamentos estão numa forma afirmativa, né? Santificarás o sábado, honrarás pai e mãe. O resto, não farás, não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, né? E o 9, não cobiçarás a casa de tu próximo e a mulher de tu próximo. Então, são uma série de mandamentos, porque os mandamentos são para a vida da pessoa. Né? São para a vida, não são para a mente, para a vida. Então, quando está na vida da pessoa, a gente anda por bom caminho. Os mandamentos justamente é para nós praticá-los. Eles não passaram e nunca passarão, né? Porque os mandamentos é a entrada da regeneração do homem. Né? Antigamente, no tempo de Cristo e no Apocalipse, ele é eterno. O tabernáculo, que contém a arca com os mandamentos, justamente tem essa função de preservar o homem. A lei é para preservar a liberdade do homem. Se o homem sai desses mandamentos, ele perde sua liberdade e ele pode ser vítima, né, do amor de si e do amor do mundo, que é a destruição do homem, e o Senhor não quer isso. Então, no sentido espiritual, nós aprendemos a, digamos, a se colocar num lugar como foi colocado, né, no tempo de Moisés, marcar na testa e marca na tua mão com sangue de cordeiro, que significa a verdade do Senhor, esta lei. Então, nós temos esse dever de colocar bem alto da nossa mente os 10 mandamentos. Seria como que uma bússola, né? Como que um orientador, né? Para o caminho que nós vamos seguir, né? E esses mandamentos, eles estariam, esses últimos mandamentos, eles estariam agrupados, digamos assim, fazem um conjunto homogêneo, né? Porque eles falam, é interessante, porque começa com amor ao Senhor, e o Senhor fala que também deve amar ao próximo. E agora, nos últimos 2, está falando dos amores que são opostos. O amor de si é oposto do amor do Senhor, que nós colocamos nós como Deus, e o amor do mundo é contra o próximo. Então, esses últimos 2 mandamentos entram nas intenções. Porque você vai transgredir esses outros mandamentos? Você vai transgredir o primeiro tábulo por causa do amor de si, e vai transgredir o segundo tábulo por causa do amor do mundo. Não é? Algumas vezes a pessoa mata outra porque ele gosta dele mesmo, mas muitas vezes é porque ele quer alguma coisa. E também adulterar se ele quer a carne, não é? Pode ilustrar, Johnny, mais sobre pela uma história da palavra. No livro de Mateus, capítulo 19, né, temos uma ilustração muito interessante do Senhor, porque é uma parábola, uma passagem que fala sobre um jovem, um mancebo rico, perguntando para o Senhor o que devo fazer, né, para herdar o reino dos céus. Então o Senhor fala para ele se ele cumpre os mandamentos, né? E ele pergunta quais. E o Senhor pergunta: não matarás? Ah, eu cumpro.
Não adulterarás, eu cumpro. Né? Não roubarás, eu cumpro. Não levarás falso testemunho contra tu. Estou cumprindo. Né? E ele não menciona o 9º e o 10º mandamento. Simplesmente ele faz, amarás a tu próximo, eu cumpro. Por que não ele mencionou, não cobiçarás? Porque justamente aquela pessoa que cobiça, né, justamente é o oposto ao amar ao próximo. Aquela pessoa que ama o próximo, justamente ama os usos, né, para o próximo. Ele quer o bem do próximo, né, fora de si, e fica feliz fazendo usos para ele alcançar a felicidade. Então, esse é um exemplo, assim, da palavra, né? Também temos outro exemplo, né, pastor, sobre o Senhor perguntando, né, sobre a mulher, aquele que cobiçar uma mulher, né, dentro do seu coração pecou. Né? É a vontade do homem que peca. Né? O externo do homem, justamente, é um reflexo, né, da vontade do homem. O homem pecando internamente, com certeza, ele é um pecado. Então, o mancebo rico, ele não cumpriu os mandamentos, mas de uma maneira civil e moral, porém não espiritual. Então, justamente, essa foi a queda do mancebo, né? É interessante que o Senhor falou a ele até olhou, ele ama, disse no Evangelho de Marcos. Mas o que aconteceu? Ele disse, mas falta uma coisa. Vende tudo que tem e dá para pobres e você vai ter tesouro no céu. E ele saiu triste, porque ele teve muitas riquezas. Quer dizer, dentro dele teve esse amor do mundo. Ele estava obedecendo os mandamentos, bom, mas o último, ele ainda não estava obedecendo. Não cobiçarás a tudo que está do próximo. Ele gostava muito da riqueza que ele teve. O amor dele estava na riqueza. Então, no último, o Senhor falou assim, não vende tudo que tens. Quer dizer, tira agora a cobiça que está dentro do seu coração e você vai ter tesouro no céu. E isso é motivos, então, você pega todos os mandamentos e no fim chega, e por que está obedecendo? Está nos motivos que faz. Por isso, o resumo dos 10 mandamentos são 2 mandamentos. Amarás o Senhor com todo o tua alma, teu coração, com toda tua alma e com todas as tuas forças. E o último é semelhante, amar ao próximo como a ti mesmo. Porque se você pode tirar esses 2 cobiças, amor de si e amor do mundo, você vai receber em seu lugar amor ao Senhor e amor ao próximo, que é realmente a finalidade de todos os mandamentos. Então, a ordem dos mandamentos é interessante. Começa com o Senhor e termina como o diabo e Satanás, quer dizer, tirando eles, para saber o motivo. Uma ideia que me vem assim, agora quando você falou, deu esse último exemplo, né, do mancebo rico, é mais ou menos como quando a gente vai fazer o vestibular ou quando a gente precisa passar de ano, né? Muitas vezes a gente vai bem em português, biologia, história, geografia, né? Mas tem sempre uma ou outra matéria que nos é difícil, né? Então a gente tem que centrar toda a nossa atenção, todo o nosso desejo de melhora, né? Naquelas matérias que nós temos justamente dificuldades, né? E os 10 mandamentos seriam como que um resumo, né, disso para a nossa vida, não é mesmo, pastor? Até a ideia do vestibular, quantos está fazendo vestibular porque quer prestar um melhor uso no mundo? Assim, se você faz isso, você está passando os últimos 2 matérias, não é? Amor de si e amor do mundo. Mas a maioria que fazem isso, não é? Está pensando mais em que ele vai ganhar daquilo, em vez de como ele pode servir ao próximo e ainda menos como ele pode servir ao Senhor. Certo. Seria mais uma espécie de uma ilustração, né? Mas, ministro, teria mais alguma complementação? Somente um conselho, assim, uma sugestão para as pessoas que nos estão assistindo. No livro 4 Doutrinas, existe um capítulo especial sobre doutrina da vida, né? Porque os mandamentos são para ser praticados. E estes mandamentos, justamente, são amplamente assim, explicados, a segunda tábua, principalmente, no livro Doutrina da Vida, do livro 4 Doutrinas, que está aqui na nossa frente.
Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, né? Infelizmente o nosso tempo é pequeno, né? Agradecer a presença do ministro Johnny Villanueva, Obrigado. Do reverendo Andy, né? E agradecer mais uma vez a dedicação do pessoal da CWD TV e a você que nos assiste, né? Que é o motivo de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.